pessoal, sejam todos bem-vindos à última sessão do Congresso Educa Week 2023. Meu agradecimento especial a toda a equipe da SD Student Travel, do Educational Leaders, Grupo de Líderes Educacionais do Brasil, ITEDUC, Institute of Technology and Education, Colégio Bandeirantes, Liceu Jardim, Colégio Vértice, Lenovo, FTD, Blink Learning e Epson. E agora, para darmos início ao painel, gostaria de chamar os nossos painelistas para falar um pouquinho sobre a análise do cenário pós-pandemia e liderança e planejamento estratégico nas escolas privadas e secretarias de educação. Dando início, eu gostaria de convidar a senhora Helena Guiar, diretora do Colégio Bandeirantes. Por favor, Helena. Senhor Tarcísio Barbosa, fundador do Start Anglo Bilingual School. Por favor, Tarcísio. O senhor ministro já está chegando. E para mediar esse bate-papo, o senhor Cássio Mori, diretor da TJ2 Mori. Por favor, senhor Cássio. Chegando, você já puxa ele, tá bom? O palco é seu, Cássio. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Nesse painel que a gente foi convidado para falar desse mundo pós-pandemia, quanto ao que mudou na educação, as perspectivas que mudaram na educação, e a necessidade de uma liderança em cima disso também. É claro para todo mundo que a pandemia ela forçou as escolas, de alguma forma, a ter acesso à tecnologia, ao ensino remoto. Mas o que ficou da pandemia não é apenas o entendimento de como a tecnologia pode auxiliar na educação. Outros aprendizados também vieram junto com essa pandemia. E um dos principais aprendizados, na minha opinião, também é o lado emocional, o lado da saúde emocional de alunos e de professores. Quando a gente olha todos esses dois aspectos, tanto o aspecto de novidade, que é o aspecto tecnológico na educação, quanto a valorização da saúde mental dos alunos e professores na educação, boa noite, senhor ministro, a gente vê a necessidade de ter lideranças capazes de montar um planejamento estratégico para reinventar, não gosto muito desse nome, reinventar, mas para continuar inovando na educação, pensando nesse aluno, pensando nesse profissional do século XXI. Queria começar, Helena, como que o Colégio Bandeirantes, ele se reorganizou no seu planejamento estratégico nesse mundo pós-pandemia? Deixa eu ver se está ligado, tá ligado. Boa noite. Acho que assim, o Band, na verdade, a gente começou a fazer um planejamento estratégico com este nome, né, assim, oficialmente, em 2016. Muito antes da pandemia, a gente se reuniu, enfim, com vários profissionais da escola, tanto da gestão quanto coordenadores, professores. Eu já estava na escola, né, e a gente coordenou um processo realmente de planejamento estratégico, com ajuda de consultoria, com pesquisas para pensar nesse Band pelos próximos 10 anos. Dali saíram vários objetivos que a gente queria alcançar e, de repente, chegou a pandemia, né? Acho que o maior objetivo era a construção do novo prédio do Bandeirantes e a inauguração do Fundamental 1, que a gente até então não tinha. Entre muitos outros, mas acho que esses eram os dois grandes assim, que mexiam muito com a gente. E quando a gente estava iniciando a construção, veio a pandemia. A gente o objetivo era de ter lançado o Fundamental 1 ano passado, e a pandemia atrasou, porque todas as licenças, né, foram interrompidas ali, projetos com prefeitura e tudo mais.
Mas, enfim, o fato de ter tido esse planejamento tão forte anterior à pandemia nos ajudou muito naquele momento de é isso que a gente vai fazer, vamos continuar seguindo esse plano mesmo no momento pandêmico. Então, toda a contratação de equipe foi feita online, todo o planejamento, né? Então, apesar de ter tido eu sempre falo que foi um tsunami, né? De ter tido esse percalço tão grande no meio de tudo isso, o fato de ter se planejado tão bem nos ajudou naquele momento a continuar, né, a fazer. Então, esse plano, né, que a gente finalmente pôs em uso, né, este ano. E acho que durante a pandemia, o que a gente, pegando muito na tua fala, né, a questão do socioemocional, né, que a gente viu acontecer muito, eu chamei até a nossa diretora pedagógica, estava aqui até agora há pouco, já foi, mas eu chamei ela durante a pandemia e falei, essa escola nunca mais vai ser a mesma. A gente precisa planejar o que seria o ano passado, né, 2022, que foi o ano que a gente, de fato, voltou a ter uma escola perto do normal. O Band tinha uma situação muito privilegiada de tecnologia, porque quando a gente fechou, né, que tiveram todos os protocolos e realmente as escolas estão fechadas, a gente virou uma chavinha e a gente já tinha a escola inteira online, né, então a gente já tinha muita aula gravada, todos os materiais, a gente já usava a plataforma, enfim, então já estava tudo quase que pronto, foi só realmente virar uma chave. E aí a gente teve muito aprendizado, né, das aulas, dos plantões, de tirar dúvida online, mas ao mesmo tempo, quando voltou, a gente sentiu quase como um elástico, assim, né? A gente fala, pô, vamos usar um monte de coisa que foi muito legal durante a pandemia, e a gente sentiu das famílias e dos alunos assim, não, de jeito nenhum, a gente quer tudo presencial. A escola voltou com tudo no core, assim, né? Então, muitos tiveram, lógico, muitos aprendizados, mas muitas coisas que a gente teve que também respeitar o momento né, de querer o contato, de querer estar todo mundo ali junto naquele momento. E a questão do socioemocional, que a gente também já tinha, né? A gente tem a área de convivência no Bandeirantes desde a década de 90. Isso foi se aperfeiçoando, né? Até que, de fato, hoje a gente dá esse nome, né, de socioemocional, mas é a hora de convivência positiva. Mas a gente sente tudo que foi, né, tanto pedagogicamente como socialmente, né? A gente fala muito que o verniz social das pessoas foi perdido durante a pandemia, né? Então, os alunos voltaram para a escola sem saber conviver direito, sem levantar a mão para pedir para ir ao banheiro, né? Coisas que eram simples daquele dia a dia, daquela convivência. E isso tudo a gente está tendo que ainda, e eu acho que é um trabalho a ser continuado o ano que vem também, vamos dizer assim, ensinar de novo, né? Então, e para os pequenos também, né? Assim, de sentir muito esses meninos que foram alfabetizados durante a pandemia no online e que a gente abriu essa escola agora cheia de desafios, porque é um desafio, né? Uma escola mesmo com Bandeirantes que tem 80 anos, vai completar 80 anos no ano que vem, mas abre um novo segmento que era uma novidade e de repente a gente tem aí alunos que foram alfabetizados durante a pandemia, então com bastante dificuldade, enfim, gaps de conteúdo. Então, está sendo uma aventura. Mas, Helena, eu gostei da sua analogia do elástico, então eu vou usar uma analogia também. Você não acha que esse movimento, em termos da tecnologia, se a gente colocar de um lado a tecnologia e do outro lado o ensino antes da pandemia, ou seja, o 100% presencial. Nós saímos do 100% presencial e fomos para o 100% remoto e tecnológico. Você não acha que isso é um movimento pendular, que com o tempo, acabando a pandemia, o pêndulo foi para o outro lado, mas que num futuro próximo vai achar um ponto de equilíbrio entre a tecnologia, o uso da tecnologia na educação, mas sem deixar de lado o necessário encontro físico, socioemocional, próximo do aluno? Como você enxerga isso daqui a 5 anos? Concordo com você, acho que tem um equilíbrio, mas o que a gente percebe hoje também no mercado, né? Existe uma necessidade das famílias da criança passar muito tempo na escola, né? A gente percebe esse pai, essa mãe, ainda mais agora trabalhando com as crianças pequenas, assim, o que eu faço com o corpo do meu filho, né? Esses pais trabalham muito, né? Tanto mãe quanto pai,
desde cedo e não tem, às vezes, a disponibilidade, até mesmo financeira, de ter um motorista ou de contratar uma van, então, assim, de ter a necessidade da criança ali dentro da escola. Então, quando a gente pensa no, vamos dizer assim, num ensino remoto, né, você está olhando mais para um aluno mais velho, que tem mais autonomia, que pode ficar em casa e aproveitar de alguns benefícios da tecnologia neste sentido. Óbvio que dentro da escola a gente tem todo um outro trabalho, né, enfim, que eles vão ganhando autonomia, que eles vão usando aplicativos, que eles vão aprendendo várias coisas, mas quando a gente fala do remoto, né, pensando na pandemia, no que foi a pandemia, né, a gente está olhando para um aluno mais velho, né, os mais novos a gente não consegue ver um uso tão intenso da tecnologia nesse sentido, justamente por eles estarem na escola. Eu vou aproveitar o gancho da escola privada e fazer a mesma pergunta para o ministro Renato. O senhor acha que, para o ensino público, as secretarias de educação, nos próximos anos, eles estão mais perto de ter um equilíbrio e utilizar realmente a tecnologia, ou ainda está muito distante disso? Se desculpe, mas eu não tô preparado para falar de tecnologia, não é meu interesse. Inclusive, o que eu tinha sido proposto para mim era muito mais a questão da parte emocional das crianças e a questão também de como as secretarias lidaram com a pandemia. Então, posso falar disso. Vamos falar disso, então. Como lidaram com a pandemia? Eu acho que lidaram muito mal. E logo começou a pandemia. Bom, começando por outro ponto. WhatsApp. O período da pandemia foi um desastre emocional e para todas as idades. Uma coisa que acabou é o telefonema para as pessoas. Hoje não se telefona mais, pede-se licença antes por WhatsApp, até para amigos. Ora, é um absurdo isso. Quer dizer, nós passamos 3 anos vendo poucas pessoas e, nesse período, começamos a pedir licença para falarmos com elas e, eventualmente, já resolvendo por mensagem ou por áudio com as pessoas. Esse é um desastre afetivo gigantesco que acometeu a sociedade, vai na linha exatamente oposta do que seria lógico, e se o lógico teria sido as pessoas se encontrarem ou falarem mais por telefone, ou, por exemplo, como eu mesmo fiz algumas vezes, a gente jantar online, quer dizer, você janta, abre um vinho e conversa com outra pessoa que está na mesma coisa, porque vocês não podem se ver, porque é perigoso, mas, ao contrário disso, houve essa redução do contato. E assim começou a pandemia, a coisa que eu levantei diretamente foi como ia ser o pós-pandemia. Naquele período que se imaginava que ia ser 4, 6 meses, que no segundo semestre de 2020 já estaríamos de novo em contato presencial com as pessoas. E o ponto que eu insisti, e totalmente sem ninguém levar a sério, é que a primeira coisa a fazer o encerramento da pandemia seria as pessoas fazerem um grande balanço. Isso na escola, no trabalho, onde fosse. Você reunia a equipe e todo mundo contar como foi. Na SBPC eu fiz isso. Eu tinha sido eleito havia pouco tempo, tomei posse em julho de 2021. Quando a gente começou a preparar a volta presencial, a gente reuniu todos os funcionários. Uns se sentiram mais cobrados a dizerem como foi o desempenho profissional deles, outros contaram de si próprios, até uma funcionária nossa perdeu o marido para a Covid. Então, isso eu acho que era importante. Não foi feito isso, e quer dizer, é um pouco como se a questão ao voltar fosse, assim, como estávamos dizendo na última aula, 3 anos atrás, a Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, sei lá, que é ridículo, é absurdo. Ao se ignorar toda essa parte afetiva, reprimiu-se gigantescamente todo um conjunto de sentimentos das pessoas. E ontem mesmo eu estive numa mesa redonda da Cátedra da Unesco de Ciência para a Educação, em Brasília, e eu coloquei essa questão. O meu filho, por exemplo, de 14 anos, dos 14 aos 17, ele viveu no isolamento em relação aos amigos. É uma fase em que isso é horrível. Eu creio que todas as fases pré-18 anos, e talvez até maiores, são horríveis, porque são momentos de crescimento. E, para meu espanto, uma pessoa disse que pesquisas que foram feitas por entidades sérias, pesquisa disso tudo, dizem que o pior impacto da pandemia tinha sido sobre o ensino superior. Aí eu disse que isso era só provava que as pesquisas são mal feitas, que elas não fazem as perguntas corretas. E essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, Cássio, com as pesquisas que a gente vê. Hoje, o mundo que trabalha em educação, os institutos terceiro setor, eles fazem muitas pesquisas. Eu não sei se fazem as perguntas corretas,
Porque quando alguém diz que a coisa teve mais impacto sobre quem tem 20 anos do que sobre quem tem 3 ou 6 ou 14, é que está errado. Isso é óbvio que está errado. Para uma criança, ser privado da socialização na fase em que está aprendendo tudo isso é devastador. Então, minha preocupação é um pouco essa, talvez até na direção oposta à questão da tecnologia. Eu acho que falta, às vezes, um pouco de bom senso e de humanidade. E, por que não dizer, de filosofia nisso, de pensamento. As pessoas ficaram muito adeptas de números. Eu vi isso quando fui ministro. Tem gente que tem uma lista de números e, veja, por exemplo, toda a discussão das perdas durante a pandemia, essa discussão quase sempre eu vi em termos de aprendizado. Aprendizado, as pessoas vão falar que são competências, vão usar até o termo ability, que traduzem erradamente com habilidade, mas, no fundo, é conteúdo que estão dizendo que foi perdido. Pode chamar o conteúdo de uma expressão mais bonita, o conteúdo hoje é palavrão, você tem que falar outras coisas, mas o que estão deixando de lado é a formação da afetividade. Bom, seguindo então ao que a gente combinou de perguntar para o senhor me desculpa se eu fiz uma pergunta que não estava combinado. Vou ler aqui. Agora o pessoal vai achar que tudo aqui é uma farsa, que a gente combinou tudo. Gente, não combinamos respostas, como vocês podem imaginar. Mas é que a pessoa que organizou já tinha procurado para cada um ver o que seria adequado. Fala. A pergunta é como o senhor vê com um cenário tão diversificado e cheio de desafios, que conselhos visionários você daria às secretarias de educação para reimaginar a educação no Brasil? Acho que imaginação já é uma palavra boa. O que eu vi no Ministério é o seguinte: você tem conflitos muito grandes na educação. E um problema sério é o que o pessoal que trabalha na educação, professores, funcionários, também os alunos, eles têm uma relação um tanto estressada com as administrações que têm a legitimidade no ensino público de terem sido eleitas. Quer dizer, os secretários municipais, estaduais, o ministro da Educação, eles têm uma legitimidade que vem do fato de que o Poder Executivo, em cada caso, foi eleito pelo povo. Espera-se que em eleições não fraudadas. A eleição de 2018 eu considero fraudada porque foi impedido o favorito nas pesquisas de opinião de concorrer. Então, existe fraude, mas geralmente tem uma legitimidade quem está nesses cargos porque tem o voto por trás. Então, não é exatamente um patrão, não está tirando dinheiro, mas é uma situação muito tensa, essa situação, com greves e tudo mais. E nós temos o terceiro setor, que realmente é muito mal visto pelos movimentos dos professores. Muito mal visto. Acho que a partir até de um engano, eles acham que o terceiro setor quer vender programas e ganhar dinheiro às custas do setor público. Eu acho que as pessoas são sinceras, são honestas, querem melhorar a educação básica do setor público, mas, vamos dizer, se comprometeram com essa reforma estúpida do ensino médio. Eu digo estúpida porque, no momento em que você tem corte de verbas, teto de gastos, vender às pessoas a ideia de que vai poder haver vários itinerários no ensino médio é um golpe, é falso. É claro que não ia ter condições de aumentar o número de salas de aula, melhorar o equipamento, pagar mais aulas, pagar melhor os professores, atrair a profissão. É óbvio que o Temer não ia fazer isso no momento de corte de gasto. Então, esse pessoal fica muito irritado. E não é à toa que, logo que tomou posse o governo, os movimentos fizeram uma pressão muito forte para rever a reforma do ensino médio, pedindo a revogação. Eu penso que aí também faltou bom senso, faltou até por parte do MEC perceber que ia estourar essa bomba. Eu acho até pena que a discussão no Brasil hoje seja a reforma do ensino médio, que, no meu entender, é o rabo que abana o cachorro. A prioridade devia ser a alfabetização na idade certa, no começo do fundamental. Mas o que nós temos? O MEC tem uma frase famosa, tem vários donos, cada um acha que foi ele que disse, eu não fui, mas, enfim, que é o Sistema Universitário Federal não emplaca ministro, mas derruba ministro. Tem essa frase. Ou seja, no MEC, o sistema das universidades federais é muito presente. Porém, a prioridade absoluta no Brasil tinha que ser
o fundamental e, especialmente, a alfabetização, que é onde se produz a desigualdade, onde se produz a ignorância. Deixando claro, para terminar, não me alongar demais, a ignorância, a fome, a miséria não são resíduos no Brasil, não são coisas que vão ser superadas fazendo-se mais do mesmo. São coisas que foram planejadas. O Brasil foi feito para ser uma sociedade desigual, uma sociedade com muita gente passando fome, passando miséria e ignorante. Agora, isso é um tiro no pé, porque se nós, com 1/3, 1/4 da população brasileira, tendo oportunidade de uma boa educação, de uma boa saúde, de perspectivas profissionais, conseguimos render o PIB, a produção científica, a produção cultural que temos, se nós tivéssemos 100% com essa possibilidade, renderíamos muito mais. Uma regra de 3, eu diria que multiplicaríamos por 3 ou 4 que o Brasil faz. Então, há uma estupidez muito grande nessa política tão bem sucedida de 500 anos já de exclusão social. E quando isso se muda, valem os versos da Cecília Meirelles no romanceiro da Inconfidência. Toda vez, a respeito de tirar os dentes, toda vez que um justo se levanta, alguém manda matar. Quem não presta fica vivo, quem é bom manda matar. Tarcísio, a gente mudando a característica, que eu sei que você é um empresário que trabalha com escolas que atendem um público classe A, um público de alta renda. No mundo pós-pandemia, como que esse negócio de oferecer escolas diferenciadas para esse público, ele vem tomando corpo, vem aumentando, vem diminuindo? Qual que é a sua expectativa quanto a negócios olhando para o futuro, pensando daqui a 5, 10 anos? Cássio, na verdade, na pandemia, as escolas que se posicionam como premium, elas cresceram, por incrível que pareça. Nós temos um case assim muito bacana, de dobrar o número de alunos na pandemia. Mas por que isso? Por vários fatores, pelo posicionamento, que você atrai um público diferenciado, um público mais bem instruído, um público que tem mais grana, obviamente, e você também tem uma escola com mais recursos, com mais orçamento, podendo oferecer aí todas as condições que esse público busca, né? Porque o público premium, ele quer saber muito mais se a escola tem a qualidade que ele busca e ponto. E se a escola cumprir esse desafio, as coisas acontecem naturalmente. Só que na contramão disso, na pandemia, também tiveram muitas escolas que sucumbiram, né, Cássio? Muitas. E foi aí que as famílias olharam com muito bons olhos para essas escolas mais bem estruturadas, que ofereciam uma educação de mais qualidade, com mais inovação, com mais recurso, mesmo cobrando um ticket maior. Então, houve um crescimento das escolas premium nesse segmento, e esse crescimento continua acontecendo. Não tão avassalador como houve na pandemia, mas esse crescimento vem sendo consolidado ano a ano aí, pós-pandemia. Tem sido muito bom para as escolas que se posicionam assim. E quando a gente pensa nesse mercado... Ô, Cássio, veja bem, muito bom no ponto de vista de negócio, tá? É óbvio que a pandemia não foi boa para ninguém, né? Do ponto de vista humano... Já que você falou do ponto de vista humano, essa evolução da educação, ela depende muito também das lideranças que vão estar à frente dessa mudança, dessa retomada pós-pandemia. Helena, quais as competências, os pilares, que você considera importante quando a gente fala num gestor educacional de qualidade? Nossa, ótima pergunta. Eu acho que assim, o Bandeirantes ele teve muito sucesso, né, ao longo dessa trajetória aí. Enfim, quem fundou a escola foi o meu avô, né, e ele tinha uma formação de engenheiro, e o Mauro, que foi nosso diretor aí nos últimos 40 anos, ele tem a formação de administrador de empresa, e é difícil você ver uma escola que tivesse um gestor com formação de gestor. Geralmente é um baita professor que né, tinha uma liderança muito grande, acabou virando diretor, e o Band tem essa característica que é diferente, né, essa formação de gestão, assim,
sendo uma escola privada, né, ele falou do ponto de vista de negócios, a gente tem que pagar as contas, né, assim, então a gente tem que, obviamente, oferecer uma educação de qualidade, isso está no DNA, né, assim, sem oferecer um serviço de qualidade, nada vai dar certo, mas a coisa tem que ser muito bem gerida para fechar a conta, para pagar muito bem o professor, né, a valorização do professor, acho que é também um ponto básico ali de ter uma escola bem sucedida. Então, acho que esse gestor ele tem que ter esse equilíbrio aí, né, de olhar e gerir, porque uma escola também não é só gerir esse corpo docente gigantesco, mas um corpo discente de todos os alunos, das suas famílias. Então, acho que tem que ter muito jogo de cintura, mas também trazer esse braço forte aí de números, de gestão, para a escola ser saudável financeiramente. Acho que tem que ser esses... E é difícil, esse equilíbrio. Esse equilíbrio. E quando a gente pensa nessa liderança, né, tem os liderados também desses gestores. Né? E um público complicado é a gente fazer o professor entender o quanto ele é importante nesse processo. Sou só eu ou você, fazer para vocês dois essa pergunta? Vocês encaram, vocês entendem dessa forma? Vocês têm essa dificuldade também? Com certeza, Cássio, é uma dificuldade. Mas é uma luta do gestor educacional, né? Conscientizar a equipe, trazer o professor para o negócio, trazer o time inteiro. Tem que trazer do porteiro ao diretor para o negócio, não tem jeito, né? No limite, a escola é um negócio, uma prestadora de serviço educacional que se propõe a fazer um negócio e tem que parar de pé, como disse a Helena. Então, esse desafio é gigante. Atualmente, saiu uma pesquisa do primeiro semestre de escolas privadas, a quantidade de escolas que não tem lucro no Brasil é absurda. Absurda. E o lucro, em qualquer negócio, é uma mola propulsora. Se não existir o lucro, o negócio vai morrer. Helena, muitos dizem que a propaganda é a alma do negócio. Se eu falar que a aula é a alma do negócio, eu estou errado? Não. Não adianta, né? O core da escola é o coração, né? É o coração, é o professor. A aula é o arroz com feijão, eu falo, né? Podemos fazer propaganda, meu cara de marketing está atrás de você. Né? Então, assim, é lógico que o bom serviço ele precisa ser divulgado, né? Precisa ser falado, ainda mais hoje que a gente tem uma concorrência no mercado educacional que é completamente diferente posso colocar 15, 10 anos atrás, né? A gente não fazia propaganda de escola, né? Hoje em dia a gente tem que literalmente falar o que a gente está fazendo para que as pessoas saibam, para que os pais se conscientizem. Então, a aula é o básico, aquilo tem que ser muito bem feito, tem que ser muito bem entregue, e aquilo vai gerar um boca a boca. E todo o resto, enfim, né, todo o bom trabalho de orientação educacional, o que a gente faz, precisa ser visto pelos outros também, né? Eu acho que hoje tem algumas modas no mercado educacional, da escola do tempo integral, das escolas bilíngues, né, muito da internacionalização das escolas, e a gente que está ali dentro de educação, eu falo, meu Deus, vejo até o processo que eu passei, né, para escolher a escola dos meus filhos, e não estou no Band ainda porque eles são pequenininhos, o ano que vem vai, só para, né, esclarecer, mas é impressionante como eu falo, como compra um gato por lebre, assim, né, os pais veem alguma coisa, está todo mundo em escola internacional agora, então a gente precisa colocar em escola internacional, escola bilíngue, eu falo, gente, mas vocês sabem, né, o que está sendo feito ali dentro daquela escola, por que tem um programa de high school, por exemplo, que é uma coisa que está super na moda agora, né, e as pessoas compram, eu falo, meu Deus, né, não, tenta ver quais são os valores daquela escola, né, onde que o teu filho vai estar ali se desenvolvendo, quem são as outras famílias, o que está sendo dito ali, né, e as pessoas acho que hoje também acabam caindo um pouco nas propagandas que nem sempre são, não tem tanto conteúdo ali naquelas coisas, então sim, a aula volta, né, é o que faz pelo menos o básico ali, aquilo tem que ser muito bem feito.
Ministro, o senhor acha que a pandemia, de uma certa forma, olhando para o futuro, ela redefiniu o modelo educacional? Como que o senhor vê isso à frente, pensando nas secretarias de educação? Olha, não só o modelo educacional, mas as formas de relação entre as pessoas foram redefinidas. Acho que o principal êxito, e é um lado positivo, é o aumento das coisas que podem ser feitas online. Muitas coisas que a gente comprava e ia até um lugar para comprar, a gente está recebendo em casa. Muita reunião que a gente fazia que implicava um deslocamento geográfico, está podendo ser feito online, o que é extremamente positivo, porque uma das coisas mais dolorosas é você ter que pegar um avião para ter uma reunião de 20 minutos, 30 minutos. Isso é um absurdo, tem nada que justifique. Então, há um ganho nisso daí. Porém, numa sociedade injusta e desigual, isso representa também o aumento da exploração. Por exemplo, as compras que a gente faz para receber em casa, elas implicam a exploração desumana dos entregadores de aplicativos, cuja profissão precisa ser regulada e ter direitos e segurança, seguros, inclusive, né? Então, isso vale para tudo, vale também para a educação. Então, há coisas que a gente ganha em ter acesso online. É bom você poder ouvir ou ver vídeos, para quem gosta. Eu detesto, eu não gosto de ver vídeo, eu gosto de ler, porque é muito mais rápido. Mesmo podcast, tem podcasts ótimos que eu comecei a ouvir, mas eu sou uma pessoa meio impaciente, então, quando está transcrito, eu vou ler o texto transcrito. Podcast do assassinato da Ângela Diniz, outros podcasts. Bom, não importa. O fato é que isso tudo permitiu uma série de ganhos nesse sentido. Porém, nós não podemos esquecer uma coisa. A educação à distância é positiva em duas condições básicas. Primeira, para quem passou da idade da formação, da socialização. Enquanto você está na idade da socialização, o presencial é insubstituível. Não tem como ter presencial numa faixa que eu diria que vai até os 22 anos, que coincide, vamos dizer, com a pessoa tornar-se um jovem adulto, ter tido já alguns anos de eleitor, alguns anos com liberdade para contratar, para comprar, vender, alugar, namorar, talvez até casar. Então, nessa faixa toda, eu acho que o presencial é insubstituível e não deveria ser substituído. Agora, então, primeira coisa, eu acho que a distância é muito boa para quem, por exemplo, fez uma faculdade ou não pôde fazer faculdade e com mais idade quer fazer outra faculdade ou quer fazer a primeira faculdade da vida, tem 30, 40 anos, digamos, já tem eventualmente família. Se essa pessoa for toda noite a uma faculdade, acaba a vida familiar dela, tudo entra em xeque. Então, nessa idade, eu acho que a distância é muito bom. Outro caso em que a distância é muito bom é quando você não tem uma oferta de boa educação perto de você, ou não tem acesso. Então, nesse caso, é melhor você ter um curso à distância de alto nível do que ficar refém da geografia e ter que fazer um curso ruim. Isso vale a tal ponto que eu pretendia, quando estava no MEC, não deu tempo para fazer isso, mas eu pretendia propor uma mudança do EAD federal, do EAD das universidades federais. Em vez de cada universidade federal fazer o seu EAD de cada área, você ter um só. Você poderia ter um EAD excelente de filosofia, de física, de engenharia, enfim, excetuando, claro, aquilo que é muito importante, o presencial. A área de saúde, de novo, é muito importante o presencial. Não consigo conceber você formar uma enfermeira à distância, quer dizer, não tem, ou sem laboratórios, sem contato com as pessoas. Então, eu penso que a gente teve ganhos, mas que a gente precisa colocar um olhar sobre tudo isso, um olhar sobre todo o significado disso. Há uma frase que eu gosto muito do filósofo Martin Heidegger, talvez um dos maiores filósofos, se não o maior do século XX, em que ele diz: a essência da técnica não é nada de técnico. A técnica é o uso que se faz dela. Então, você pode fazer um uso da técnica para melhorar a vida das pessoas e pode fazer um uso da técnica para piorá-la, mas não está dado na técnica. É importante saber como está sendo feito. Nós temos que fazer que a técnica seja positiva. Então, temos que regular tudo que é uso de aplicativos, temos que educar as pessoas para o uso de rede, temos que garantir que em todas as idades as pessoas tenham um elemento presencial importante, porque não é à distância que você desenvolve amor e amizade, que são, vamos dizer, essenciais para dar sentido à vida. Eu pensaria assim, viu, Cássio?
penso um pouco, quando eu olho daqui a alguns anos, eu penso muito na questão de como o mercado, como o mundo, ele espera encontrar profissionais, encontrar alunos que vão sair do ensino médio e vão chegar até a faculdade, como que essa faculdade gostaria de receber esses alunos. E quando eu olho para esse cenário, me vem à cabeça, sim, a excelência acadêmica, que eu acho sempre muito fundamental, né? Oi? Excelência acadêmica. Mas também eu vejo a necessidade da gente aproximar esses alunos da tecnologia, principalmente quando a gente fala de conhecer o mundo, né? De ter acesso a esse cidadão, fazer com que esse aluno seja um cidadão global, que ele entenda e que ele aproveite a tecnologia de forma que a gente, quando estudou, a gente não tinha essa possibilidade. E que ele aprenda a usar essa tecnologia como uma fonte rápida de informação, né? Eu acho que a grande evolução que a gente teve da minha época de estudante, da nossa época de estudante, para o mundo atual, é que na nossa época de estudante, quais eram os alunos e os cérebros mais valorizados? Eram aqueles que, sim, tinham habilidades, tinham competências, tinham pensamento crítico, criatividade, mas também tinha uma necessidade muito grande de armazenar informação. Por quê? Porque ou a informação, na minha época, ela estava dentro da nossa cabeça ou estava nos livros. Eu lembro quando eu fazia faculdade, fui fazer meu TCC, precisava de uma informação, eu pegava um ônibus da minha casa até a USP, 1h30, demorava mais meia hora para chegar até a dona Janete, que era a bibliotecária da USP, perguntar para ela onde tinha uma informação, ela me falava mais ou menos a prateleira que estava o livro, e eu passava uma tarde inteira naquela prateleira para achar uma informação. De lá para cá o tempo mudou. Então, de lá para cá, hoje o cérebro valorizado não é mais aquele que armazena informação, é aquele que tem a capacidade de buscar e de selecionar essa informação por meios utilizando basicamente a tecnologia. Hoje, se eu quiser saber se eu quiser informação sobre uma tese russa, eu entro na internet, tenho acesso a uma tese russa, consigo por um tradutor saber mais ou menos o que ela diz e consigo ter algumas informações relevantes nesse sentido também. Além dessa parte, que eu acho que é a excelência acadêmica, esse contato com a tecnologia, eu acho que a grande preocupação atual é com a saúde emocional desses jovens e desses alunos. Por outro lado, esse excesso de informação, se a gente, como educador, não ensinar esses alunos a lidar com essas informações, o remédio vai virar veneno, porque aí vai atrapalhado do outro lado, que é o lado emocional, é o lado da convivência, é o lado da colaboração, ou seja, atrapalha outras soft skills importantes na vida dele. Então, acho que o papel nosso de educador e de escola agora, ele tem que estar nesses 3 pilares. Tem que estar num pilar que é sempre a excelência acadêmica e com uma velocidade muito grande, né? Porque a gente vê, por exemplo, estava conversando antes de começar aqui com o Tarcísio, a gente estava falando, né? Você imagina um livro que hoje de história que conta a história da Palestina. Muito provavelmente no último mês deve ter uns 4 ou 5 capítulos a mais que os alunos deveriam estudar para entender todo o processo anterior. Então, essa velocidade de atualização, ela acaba sendo muito grande. E, por fim, por último, o lado emocional disso. E, acima de tudo isso, a gente tem que ter os líderes, tem que ter os diretores. Eu estava falando com o Tarcísio. O Tarcísio, para quem não sabe, ele é proprietário de 11 unidades escolares, e também ele é sócio de uma rede de franquias de escolas premium. E ele me falava o seguinte, fala, Cássio, você não tem ideia de como está difícil contratar diretor. Nós não combinamos, Tarcísio. Mas por que está tão difícil contratar diretor? É o que você acabou de falar, né, Cássio? É a questão da liderança, né? O diretor,
o descritivo de função de um diretor de escola privada, ele é meio que o diretor barra dono da escola, né? Ele tem que se colocar nessa posição. Ele tem que trazer o resultado para a escola, em todos os aspectos, acadêmicos, financeiros, os resultados de gestão de pessoas. E não é fácil achar pessoas completas, pessoas prontas. Isso é uma posição rara no mercado. Então, acredito que essa dificuldade é uma dificuldade que as pequenas escolas enfrentam, as grandes, os grupos. Estava comentando sobre isso, tem redes enormes, estruturadas, com grande dificuldade nesse sentido, nesse quesito de direção. Até porque, se você analisar as escolas pequenas, né, eu sou do interior de São Paulo, o Cássio também, as escolas menores, né, Cássio? Muitos dos diretores são sócios das escolas, mas a maioria, eu acho. As escolas que crescem um pouco mais, que viram um pequeno grupo ou um grande grupo, isso não funciona. Normalmente não são sócios, são executivos, são diretores contratados para resolverem tudo. Diretores para darem resultado, trazerem resultado para a escola em todos os aspectos. Isso é um grande desafio. Até uma dica que eu dou aí para a galera da educação. Se prepara para ser um excelente gestor, um excelente diretor, que não vai faltar trabalho. O que você acha, Helena? É verdade. Eu brinquei, tem emprego de professor e tem emprego de gestor também, né? Eu acho que ele falou bem. É uma dificuldade. E o professor, né? A gente discute muito isso, né? A formação do professor no Brasil também ela é muito falha, né? Acho que um dos grandes trunfos do Bandeirantes, com o sucesso que a gente tem, é ter lá dentro uma formação continuada de professor. A gente investe muito em mestrados, doutorados, mais recentemente em cursos que trazem metodologias, cursos de avaliação, congressos, né? Assim, porque esse professor, o nosso lema é quem vive para ensinar nunca pode parar de aprender, né? Então, assim, tem que estar o tempo inteiro estudando, ainda mais com as mudanças hoje todas nessa geração, né? Que é uma geração que já não aceita mais aquele professor, né? Aquele oráculo ali na frente só falando durante muitos minutos. Então, o professor tem um novo papel e ele não está pronto no mercado, né? Não é que você acha um professor mediador passando na sua porta o tempo inteiro, né? Então, a gente investe muito na formação, tanto da gestão também, com cursos de MBA. Eu mesmo fiz MBA nos Estados Unidos, quase toda a gestão tem curso de MBA fora, e porque as pessoas não estão prontas, né? É aquela coisa, você contrata por atitude, por quem está disposto a aprender, e você investe muito para continuar desenvolvendo esse profissional que está lá dentro, porque não estão prontos, não estão aí no mercado ainda. Só para complementar, né, realmente essa situação acontece muito. Recentemente, a gente tem investido bastante na formação continuada desses gestores. E esses dias eu conversando com a coach, que faz um trabalho com a gente, lá com os nossos diretores, eu perguntei para ela, puxa vida, mas às vezes você contrata um profissional achando que ele está pronto, porque ele tem anos de trabalho, isso, aquilo, né, várias experiências boas, e aí você vê que não está pronto. Aí ela falou, Tarcísio, isso aí não é só de escola, ela presta serviço para muita gente, e isso acontece constantemente. Então, ou seja, nós temos que contratar gente boa e continuar treinando e continuar investindo. Eu acho muito importante a gente fazer a distinção entre gestor e líder. Gestor é uma pessoa que conhece uma série de dados, conhece fatos, sabe fazer um diagnóstico, sabe eventualmente propor boas práticas. Líder é alguém que consegue motivar as pessoas. Eu senti muito isso no MEC. Alguns dos meus secretários tinham o estofo de excelentes gestores. Outros tinham, além disso, o estofo de líder. É diferente. O líder tem muito a ver com uma capacidade de comunicar, uma capacidade de entender aquilo que está sendo feito e de transmitir isso para a sociedade. Nós tivemos 2 presidentes da República que foram grandes líderes, Fernando Henrique Cardoso e Lula. Os 2 eram capazes de entender o que se tratava. Veja, Fernando Henrique não é economista. No entanto, ele entendeu toda a questão do plano real,
eu ia falar cruzado, veja só, entendeu? Todo o negócio plano real, e vendeu isso, vendeu. Não era a praia dele, não eram as ideias dele, os ideais dele antes, mas ele transmitiu isso bem. Lula também. Lula pegou todos os dados que podia ter e conseguiu colocar isso em termos de algo que apelasse à população como um todo. Se a gente pensa em termos de MEC ou em termos de secretarias de educação, você pensando que uma única secretaria do MEC lida com 40 a 50 milhões de alunos da educação básica, e vamos destacar o pessoal que está no setor público, que é o setor que está mais até ligado às políticas do MEC. Ele tem que ser capaz de falar para os mais velhos dessas crianças e para os pais deles, para os professores, para os milhões de professores. Então, essa comunicação é muito importante. E, se eu pego as secretarias do MEC, eu diria, talvez isso não valha para o INEP. Talvez o FNDE não tenha tanta necessidade disso. Mas, a rigor, todos teriam. O INEP, que promove o Enem, ele tem que ser capaz de explicar o que é Enem, se ele fizer o revalida, explicar o que é revalida para os médicos que estão prestando. O FNDE, que dá os recursos, que é o braço, vamos dizer, um dos grandes braços executivos do Ministério da Educação, tem que ser capaz disso. E nas secretarias de educação, é muito importante que o secretário ou a secretária seja capaz de transmitir essa motivação. Pegando um caso específico, que eu acho que é o principal, deveria ser o principal programa de educação hoje no Brasil, que é o PNAE, a alfabetização na idade certa. O PNAE, eu faria começar, se me coubesse fazer isso, eu faria cada turma, cada vez que fosse fazer uma formação, começasse com uma grande aula motivacional. Nós temos excelentes palestrantes motivacionais, alguns são meus amigos, como Mário Sérgio Cortella, um foi meu aluno, Clóvis de Barros, pessoas muito capazes, e são pessoas capazes de motivar. Eu acho que, sem transformar isso numa defesa do motivacional puro e simples, ou de um mercado do motivacional, o que eu acho que é muito importante é a liderança. Isso falta. Nós temos poucos líderes no mundo. Se vocês olharem os presidentes, chefes de Estado hoje no Brasil, temos uma carência, comparados com 20 anos atrás, como tínhamos Angela Merkel, tivemos Obama, mesmo Chirac foi o último presidente da França um pouco mais destacado, depois foi uma mediocridade constante lá. Então, essa capacidade de comunicar, de transmitir, é decisiva na vida política, e eu não estou falando da política partidária, estou falando naquilo que organiza as ações das pessoas com determinado fim. Quer dizer, política é o quê? É você ser capaz de pegar o tecido social e colocar uma meta nele. Fazer que as pessoas que estão no tecido social percebam. Temos miséria, temos desigualdade social, temos um rendimento muito abaixo do nosso potencial. Como que nós fazemos para resolver esses problemas? Isso que é liderança. E, nesse sentido, eu acho muito importante a gente... Bom, aí vem a questão final. Podemos formar líderes? Eu não tenho certeza se formamos. Não tenho certeza se tem um curso de liderança. Gestão, sim. E uma grande coisa do governo federal, no final da primeira década desse século, foi criar a carreira de gestor no Serviço Público Federal. Então, você tem funcionários de carreira que servirão um governo ou outro, mas que conhecem os dossiês, sabem as coisas, um pouco como nós temos nos países muito desenvolvidos. Lá você tem o Civil Service em inglês, que é tradicional, uma administração pública francesa que é notável. E eu lembro, quando Macron tomou posse, esperava bastante coisa dele, que ele usou duas palavras que trazem uma enciclopédia britânica dentro delas. Laïcité républicaine. Laicidade republicana. Que quer dizer separação da igreja do Estado, separação do público do privado, capacidade da administração pública ser independente das intenções políticas imediatas. Tudo isso está imerso nisso. E nós temos que construir isso, mas sabendo, para fazer uma distinção talvez rápida, que o líder político, ele é um líder. O administrador é um gestor. Nós temos que ter gestores e temos que ter também preenchidos, a partir do sistema democrático de eleições, líderes. É um pouco isso que me parece que é importante a gente distinguir, viu? O mundo ideal seria um gestor líder, né? Quando a gente fala em liderança, eu entendo e concordo com o senhor, o líder, ele é aquele cara que faz o outro acontecer.
mas não que faz o outro acontecer porque o outro está sendo pago, ou porque o outro está sendo obrigado, ou porque eu estou mandando o outro fazer. É o que faz o outro acontecer por vontade própria, por propósito próprio, né? Que é você pega Martin Luther King, né? O que ele conseguiu fazer como líder, né? Na história, na Praça de Washington, aquilo ali ele não tinha nem comunicação, mas ele conseguiu fazer aquelas pessoas juntas criarem um movimento e fazer acontecer. Só complementando isso, Cássio, veja, nós precisamos formar gestores. No MEC eu pretendia lançar um programa de formação de diretores de escola, que é um trabalho muito difícil, no caso do setor público, não é o de vocês, mas implica, por exemplo, como você vai gerir o dinheiro direto na escola, um monte de programas que a gente tem que são bons, mas que a pessoa, às vezes, se esbalda, tem um trabalho tremendo para conseguir entender as rubricas, como faz, etc. Agora, isso é muito importante, mas eu acho que, às vezes, é uma tendência demasiado forte achar que a gestão resolve. A gestão não tem as metas, as finalidades colocadas. A gestão sozinha ela não resolve por um simples fato, né? Porque a educação ela é feita por pessoas e por mais pessoas. E para pessoas. Então, não adianta a gente ter uma pessoa que entende muito dos números, que entende muito das metas, que entende muito da onde eu quero chegar, do desempenho do aluno, se eu não tenho alguém que consiga realmente estimular as pessoas a fazer acontecer. Estimular as pessoas a ter um motivo para a sua ação, para que as pessoas sejam motivadas a aprender, motivadas a ensinar, motivadas a crescer, motivadas a mudar. Eu acho que a gente hoje aqui teve um papo que poderia a gente ficar mais 1 hora aqui, se possível, mas eu queria abrir a plateia, que se alguém tem alguma pergunta para qualquer um de nós, fiquem muito à vontade, não fiquem tímidos. Aqui nós estamos sentados justamente para discutir aquilo que, na minha opinião e na minha vida, é a coisa mais importante, que é a educação do Brasil. Ninguém tem uma pergunta, nós vamos ficar tristes. É possível alguém levar um microfone lá ou eu mesmo levo? Eu vou até você. Obrigada. Eu queria perguntar até de manhã isso aqui. Eu fiquei segurando até agora para perguntar. De manhã a gente teve o primeiro painel aqui que falava sobre os desafios e as oportunidades, né? Que se enxergam aí. Então, eu queria colocar para vocês essa questão. Eu vejo como desafio a pandemia, lógico, né, que nos trouxe muitos desafios, mas eu vejo oportunidades aí também, que é a oportunidade de a gente olhar para fora, né? Olhar fora da sala de aula. Você falou da aula como core. Eu não vejo a aula como core. Eu acho que o core da escola é a rede de conexões que ela propicia, né? E essa rede, acho que ela tem que começar a sair para fora da escola. Ela tem que sair para a cidade, ela tem que se expandir para a comunidade próxima, para a sociedade que a gente está querendo construir. Então, é sobre isso que eu acho que queria falar um pouquinho, que vocês falassem um pouquinho desses espaços, né, de convivência que o Eduardo, né, trouxe ontem para nós do Band, o 5º andar, né? Acho que o teu marketing também falou, ali no painel de cima. E também para o Tarcísio, né, como que você vê nas suas novas escolas esses espaços, a importância deles. Essa é a pergunta. Vamos lá. Me recolocando, né? Assim, acho que nem eu falei, a aula é o arroz com feijão. Acho que toda escola deveria fazer a aula bem feita, né? E com certeza essa questão da socialização da escola, né? Enfim, o que a gente falou, o Janine falou perfeitamente do presencial, a importância dessas conexões. Fiquei impressionada com o que você trouxe, né, da pesquisa, que a educação superior foi a mais afetada na pandemia. Eu tenho filhos pequenos e trabalhando em escola é uma loucura, né? Eu sou casada com meu namorado, que eu conheci no Bandeirantes, né? A gente se conhece há, enfim, muitos e muitos anos. Eu falo para ele, imagina a gente lá com 15, 16 anos, no início de namoro, se tivesse a pandemia, né? O que teria acontecido, né? E o sofrimento que isso teria causado. Eu brinco, as minhas melhores amigas são
as minhas melhores amigas ainda da escola. Eu ainda gosto da mesma banda de rock que eu gostava quando eu fiz 15 anos, enfim, ainda bem que eles ainda estão firmes e fortes aí, fazendo muito sucesso. Então, é uma época muito marcante na vida, né, da gente, assim, que a gente se estabelece ali como cidadão, muitos gostos vêm daquela época, enfim. Então, esse espaço da escola como convivência, das amizades, ele é muito, muito importante, né. Então, ele ao mesmo tempo é um desafio, porque, né, depois, pós-pandemia, tem aparecido muitos conflitos, justamente porque as pessoas perderam um pouco essa habilidade de conviver, né? As pessoas estão mais estressadas, a gente diz, né? Assim, os conflitos têm aparecido por motivos às vezes tolos, né? Enfim, porque não respeita o espaço muito bem. Então tem muita oportunidade de aprendizado, mas eu acho que eles vêm juntos ali, o desafio, né? E a escola tem que proporcionar. A gente acredita muito nessa autonomia e proporcionando esse aprendizado nesse dia a dia para além da sala de aula, né? Através do conteúdo, lógico, mas é a hora que você vai respeitar a fila para pegar o elevador, a fila da cantina, até os pais a gente está tendo que ensinar, né? A fila da baia, não pode furar, você não pode parar o carro ali, a baia ela tem que andar para que as crianças embarquem e desembarquem da escola, né? E a gente teve inúmeros problemas esse ano com isso, as pessoas parecem que falam, não, né, eu tô aqui, eu parei, eu cheguei, não, a rua não é tua, né, então tem muita oportunidade para a gente ter diálogo com as famílias e trazer mais aprendizado para todos de uma maneira geral, assim, acho que é por aí. Ih, essa conversa pode ir muito, né? Sim. Além. Como que é seu nome mesmo? Carmen. Você é de escola, né, Carmen? Ah, tá bom. Legal. Os espaços Legal. são importantes. Realmente você falou uma situação muito bacana, que nas crises aparecem as grandes oportunidades. E esse momento de crise, de pandemia, realmente também abre-se uma janela de oportunidades. Não só na pandemia, mas em todos os momentos de crise de toda a humanidade. E vai ser assim para sempre, né? E a oportunidade das escolas realmente saírem dos muros, procurarem atividades diferenciadas, tem sido muito grande nesse momento pós-pandemia. Nas nossas unidades, a gente tem uma inspiração, até que a gente trouxe de alguns da educação da Nova Zelândia. Lá se pratica, em média, 50% de todo o conteúdo pedagógico fora da sala de aula. É o Outdoor Education, que é a aula fora da sala de aula. Então, os ambientes lá são absurdamente grandes. As escolas no Brasil não são absurdamente grandes, não tem grandes pátios, grandes bosques, né? Mas existe a oportunidade de sair também da escola. Assim como existem as oportunidades que a gente proporciona lá no nosso projeto, de trazer problemas reais, situações reais, de empresas reais, por exemplo, para resolver dentro da escola. E cria uma interação. Então, a gente não... É o momento da disrupção, né? De manter uma base tradicional e também um pedaço da disrupção. Então, se a gente, até fazendo uma análise aqui de tudo que nós falamos, a palavra que vem na minha cabeça, Cássio, é o equilíbrio. Você vê em quase todas as relações que o ministro disse, que nós todos falamos aqui. Se a gente não usar o equilíbrio, não dá para ser só o offline, nem só o online, nem só o presencial, nem só o online. Realmente, o mundo está ficando meio híbrido, né? No sentido de ser equilibrado, né? Se é que essa palavra tem alguma semelhança com equilíbrio, né? Então, é isso. Sem dúvida. Eu queria só, Carmen, eu acho que a grande oportunidade, na minha opinião, como educador, que a pandemia nos trouxe, foi a oportunidade da escola conhecer melhor os pais e dos pais conhecer melhor as escolas. Acho que esse é um grande ganho que a gente teve nesse processo de pandemia. Porque quando a gente percebe, quando a gente se afasta, é quando a gente percebe o quanto o outro era importante. Quando houve esse afastamento da escola, das famílias e dos alunos, é que a escola percebeu o quanto os pais e alunos eram importantes no processo educacional. E os pais também perceberam o quanto a escola é importante nesse processo educacional. E entender, finalmente, que educação não é de um lado ou de outro. Educação se faz
com parceria. Educação se faz com parceria entre escola e família, porque a criança é única. Não existe, o filho é aluno. O aluno continua sendo um filho, e o filho continua sendo aluno, independente se ele esteja na escola ou em casa. É um ser humano que cabe a nós, adultos, ajudar a ter uma construção para que ele consiga enfrentar os desafios e inovar no futuro para criar uma sociedade, um mundo melhor. Só complementando, sabendo que você é arquiteta, né? É uma questão do Bandeirantes, assim, por ser uma escola, né, um prédio, agora a gente construiu um prédio, são 11 andares o prédio novo, e a gente tinha um pouco de síndrome de patinho feio antes, assim, sabe? A gente falava, poxa, as escolas de São Paulo são tão lindas, o Dante, o Santa Cruz, né, que tinham aquele espaço, e a gente perdia nesse sentido, assim, né? E eu fui visitar uma escola em Nova York uma vez, e era imagina, Nova York também é uma cidade absolutamente vertical, e eu perguntei para o diretor, eu falei, poxa, né, como é que vocês estão aqui, né, e esse campus pequeno? Ele falou, pô, a gente está em Nova York, assim, né, eu vou para os museus, eu vou para os parques, e é tão óbvio, né? Eu falei, meu Deus, como eu nunca pensei nisso antes, né, isso em 2014. E eu voltei, e o Bandeirantes a gente não tinha essa cultura de ir para os parques, de ir para os museus, muito pontualmente, porque a escola é muito grande, e fala, dá muito trabalho, tem que contratar vários ônibus para fazer esses passeios, né? E a gente está trazendo isso de volta para a escola, assim, explorar a cidade é uma forma de educação maravilhosa. A gente acabou de estabelecer um convênio com o MAN, outro com o MASP, os alunos vão lá. O MASP está walking distance do Bandeirantes, praticamente. E mais legal ainda, são acho que 2 estações de metrô. Então, eles vão de metrô junto com os professores, né, fazer coisas que talvez na nossa classe social não fizessem com as famílias, né? Então, acho que assim, explorar a cidade é muito importante e ter dentro da escola esse espaço que, para além da sala de aula, que ele pode sentar para conversar, que ele pode estudar, que ele pode ler. Eu acho que isso é super importante e proporcionar esses espaços. Em resumo, a gente precisa dar oportunidade para os nossos alunos viverem experiências, né? E essas experiências, elas não podem se limitar às 4 paredes de uma sala de aula. O aluno tem que ir para fora, tem que ir além disso, tem que conhecer os espaços urbanos, tem que conhecer os museus, tem que conhecer as culturas diferentes, tem que conhecer as realidades diferentes, porque tudo isso faz parte dessa formação desse cidadão que muita gente diz, né? Quando você aprende, você só aprendeu. Agora, quando você aprende, experimentou, você chegou mais perto da sabedoria. Quero falar uma coisa. Isso que você falou é muito interessante, quer dizer, a escola não precisa privatizar dentro dela espaço que tem na cidade, ela pode usar o espaço da cidade, valorizá-lo. Eu lembrei 2 coisas. Primeira, nos anos 2000, faz uns 20 anos, o professor José de Souza Martins, da Sociologia da USP, que cresceu em São Caetano, ele fez muitos passeios com alunos dele, turma pequena, pelos bairros antigos de São Paulo, por exemplo, o Brás, fotografando. Os alunos tiravam fotografia, faziam depois exposição. Eu acho que essa é uma iniciativa simples, pode ser feita, claro, para você dar escala para isso é outra história, mas, vamos dizer, a iniciativa não é complicada. Em função disso, quando eu a pedido da então pró-reitora de pós-graduação da USP, planejei um curso de graduação interdisciplinar em humanidades, também nessa época, eu coloquei na programação justamente esse conhecimento da cidade, esse andar pela cidade. A gente tem isso, a gente tem passeios, inclusive gratuitos, nos fins de semana, tem ônibus que percorrem São Paulo, outras cidades também, sightseeings baratos e inteligentes, não necessariamente coisas bobas, e acho que isso tudo poderia ser colocado, deveria ser colocado, inclusive, na educação. Inclusive, um dos grandes problemas, você falou de classe social, é a gente fazer uma mistura das classes sociais. Um dos lados muito negativos da educação brasileira é o apartheid nela. Quer dizer, eu estava vendo uma foto, eu estudei em escola pública toda a vida, e vendo uma foto da minha classe, eu era colega do
de um grande cientista brasileiro, que é o Esper Cavalheiro, foi presidente do CNPq e de outras entidades. Pois bem, nós estávamos lá na nossa classe e nós tínhamos mais negros na nossa sala de aula do que eu tive nas salas de aula em que eu dava aula de filosofia na USP muitos anos depois. Então, a escola pública, ela excluía a gente, sim, mas não excluía tanto quanto a sociedade brasileira geralmente exclui. Gente, falando de experiências, foi uma experiência marcante para mim ter a oportunidade de aprender com vocês. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado, Tarcísio. Muito obrigado, ministro Renato Giannini. Obrigado a todos que estão aqui. E que a gente mantenha essa aliança forte de fazer sempre o melhor, de inovar, de crescer, de olhar para o futuro e de educar essa geração que vem por aí. Muito obrigado, gente, e até a próxima oportunidade. Pessoal, 2 recados rápidos. A Sanutrim vai estar oferecendo um happy hour aqui ao lado esquerdo do palco, ou direito para quem está desse lado. E daqui a pouco a gente vai anunciar os ganhadores do prêmio também.